Olá, tudo bem? Então, vamos logo entender o que é o MVC. O MVC é um acrônimo, tá? Então, só para você entender, claro, o porquê das letras. Então, ele é um acrônimo M de Model, V de View e C de Controller, como você pode ver nesse esquema que está aqui na tela. O ponto importante é que o MVC ele não é algo novo, ele não é algo recente, ele começou a ser formulado lá na década de 70 e o foco dele é o reuso de código e a separação de conceitos, no caso, nessas três camadas. Então, por isso que a gente tem o MV e o C. E aí você vai ter a separação clara do que é a camada de visualização, o que é a camada de gerenciamento, vamos chamar assim, de delegação, e você vai ter a camada que é focada mais para a regra de negócio daquela área. Então, a ideia é justamente o reuso de código, separar as coisas e deixar tudo mais coerente e focado nas suas respectivas áreas. Ou seja, você poderia ter uma view que chama banco de dados, que faz controle, que faz tudo, e isso seria um grande problema, certo? Porque tá tudo ali, quando você for dar manutenção, quando você for crescer, essa aplicação fica complicado mexer. O MVC ele já traz essa separação em camadas e ele também é um padrão arquitetural, é um padrão de projeto justamente para organização, para que você consiga deixar camadas focadas, separadas, que conversam dentro de uma área, para que você tenha uma fácil manutenção do teu código, tá bom? Olhando aqui esse esquema, a gente vai perceber que nós temos um acesso web, qualquer cliente que venha no navegador e acesse o link do nosso site, qualquer página do nosso site. Então, como que essa requisição iria ser trabalhada no âmbito do MVC, né? Como esse esquema está funcionando? Imagina que a gente está numa tela de criação de dado. Então, eu acesso essa tela, eu vou ter uma requisição para o meu servidor. O primeiro ponto que essa requisição vai bater, usando o MVC nesse modelo, é no controller, tá? O controller, como eu até escrevi aqui, ele recebe a sua requisição e deve apenas delegar a execução para o responsável. Ou seja, no controller, você vai, a partir de agora, ter a oportunidade de adentrar nesse mundo do MVC, tá? E no controller, você tecnicamente pode fazer tudo. Você pode fazer uma chamada de banco, você pode printar um HTML, mas o grande ponto do MVC é justamente esse, de você ter camadas focadas, separadas e naquela área que elas conversem para entregar aquela área. Qual área? Por exemplo, a criação de um produto, a criação de um usuário, a listagem de um produto e assim por diante, tá? Então, o controller, nesse caso, para que as coisas fiquem mais concisas, mais coerentes, ele deve apenas delegar aquela requisição para quem é de responsabilidade. Então, imagina que na criação, você manda os dados para criar, o controller recebe, mas não é o controller que vai fazer o salvar do dado. Ele vai chamar quem? Ele vai chamar um model. Nesse model, eu posso manter a lógica de criação desse dado. Criando esse dado, eu posso retornar para o controller o sucesso dessa criação e o controller pode tranquilamente ou redirecionar você para um outro link ou entregar uma view que exiba a mensagem de sucesso, tá? Então você percebe que com 3 camadas eu já consigo deixar as coisas bem mais separadas, mais organizadas, e no futuro, se eu precisar fazer uma modificação na criação, eu não vou precisar alterar controller nem view, eu vou alterar somente o model, tá? E aí a view, como está descrito aqui, ela recebe os dados do controller para exibir para o usuário que está interagindo. Então essa view, ela pode ser desde um form HTML a uma listagem a, de repente, um game online, tá? É aquela parte da camada MVC que tem a ver com o usuário interagindo com tua aplicação ou outras aplicações interagindo com tua aplicação. A gente vai ver mais à frente em APIs e essa definição vai ficar muito mais clara. Você lembra também lá na parte que eu fiz o JSON, que eu não expus um HTML, eu expus um endpoint para que o front consumisse, então tecnicamente essa ideia também pode ser aplicada como view, tá? Aquele retorno em JSON pode ser chamado de view também. E aí no caso do model, o model ele não somente é focado só em banco de dados, mas ele tem a regra de negócio da aplicação.
Ele pode manipular o banco de dados ou simplesmente manter o controle de regra de negócio da área que estiver associado. Em alguns lugares você vai ver algumas pessoas associando model somente a banco de dados, mas necessariamente não é bem assim. Você pode ter, por exemplo, uma lógica de exportar um XLS, exportar um PDF. Tecnicamente, se eu tivesse recebendo os dados, esses dados só precisariam ser pegos e isso ser exportado, eu não teria questão de banco de dados, né? Eu recebo o dado para ser criado no PDF, eu não preciso consultar um banco porque o dado já está sendo entregue na requisição. Então, o model poderia simplesmente fazer o processo de criar o PDF, que naquele ambiente, naquele momento, naquela área, você vai ter basicamente aquele model, aquele controle, aquela view focado na criação do PDF. Então, o model pode levar essa regra de criar somente o PDF. Ele retorna para um controller que entrega esse PDF como um resultado. Pode ser uma view que contém um link para o usuário, clique aqui para baixar o PDF, ou pode somente ir lá de cara já entregar o PDF para o usuário baixar. Tá? Lembrando que Model View Controller não é a aplicação toda em si. Cada área da tua aplicação vai conter um mini MVC ali dentro. Então, se você tem um cadastro de usuário, você vai ter MVC para o cadastro, você vai ter MVC para listagem, você vai ter MVC para remoção, você vai ter MVC para atualização. Por quê? Porque todas essas áreas competem a ter um controlador, a ter um model, a ter uma view. De repente, em alguns momentos, o model pode ser omitido. Por exemplo, imagina que eu recebo um acesso para uma tela de login. Na tela de login, eu quero somente exibir a tela de login. Então, a requisição já chegaria no controller, o controller já carregaria uma view. Não precisaria ir obrigatoriamente no model, tá? Porque não faz sentido ter um model naquele momento. Mas, da tela do login para submeter os dados do acesso, voltaria para um controller, para uma outra URL, tá? Que, nesse caso, poderia chamar um model para buscar os dados do usuário no banco, saber se ele existe, se está tudo certo, a senha está correta, e retornar isso para um controller para que seja entregue para a view se a senha está errada ou não. Ou, simplesmente, se está tudo ok, o próprio controller redirecione para uma dashboard, tá? Então, o MVC, ele é esse padrão arquitetural, um padrão de projeto para a organização e reutilização de código, onde você vai ter um controlador, um model e uma view. A view é a interação do usuário, é a interação de outros sistemas com o teu sistema. Controller simplesmente vai delegar aquela requisição para quem tem que resolver. Model pode ser desde um acesso ao banco a o mantenedor de uma regra de negócio dado à área que aquele MVC está participando. Tudo bem? Então, o MVC, ele é isso, ele realmente é bem tranquilo e vamos implementar isso na prática para que a gente possa entender mais fielmente o que vem a ser o MVC dentro do PHP. Então, vamos continuando nas próximas aulas. Até mais.